Oi, galerinha! Hoje eu vim falar de um assunto um pouquinho diferente, mas como eu estou na área de risco, né, disso, então eu resolvi falar assim sobre isso, até porque eu sou um pouquinho perita, né, nisso. Então, eu tive 6 gestações, tá? E eu tenho 5 cesáreas. A maior pergunta que fazem pra mim, por que eu não operei após a quinta cesárea? Sim, gente, eu não sou operada. Fiz sim 5 cesáreas e vou explicar o motivo de por que eu não operei. Era pra mim ter operado depois da quarta cesárea, porque foi o seguinte: eu tive meu primeiro filho, eu era menor de idade, ainda faltava, tinha 17 anos. Essa primeira gestação minha, eu tive síndrome do pânico, e naquela época, né, como já faz um tempinho, né, um pouquinho mais de 10 anos atrás, naquela época lá, o pessoal, não, os médicos, né, eles não tinham muita noção do que era a síndrome do pânico, né, que é o que eu tenho até hoje, é uma coisa que eu tenho que lidar, né. Mas hoje em dia eu não tenho mais crise de pânico, hoje em dia eu já me acostumei com isso, eu faço meu tratamento certinho. E às vezes até paro do tratamento, fico um tempo sem me tratar. Se eu ver que eu tô começando a ter de novo uma crise de pânico, eu volto, né, a fazer o tratamento. E só que eu adquiri alguns medos, né? E assim, eu demorei muito pra poder descobrir a minha primeira gestação. Eu descobri com quase praticamente 2 meses de grávida já, né, de gestação, porque assim, eu tava tendo tanta crise de pânico naquela época. E os médicos, gente, eu lembro de várias vezes eu chegar, de eu ir para outras cidades, né? Porque, pra quem não sabe, a síndrome do pânico, ela dá um ataque na gente, que a gente sente todas as coisas no corpo da gente, com uma impressão muito grande e um medo muito grande, tudo, sabe, sensações e medo junto, de que parece que você vai estar morrendo naquele momento. Então parece que você vai morrer, você sente como se estivesse morrendo e te dá um medo muito grande daquela morte. Então é uma coisa assim que dá vários sintomas. Depois eu posso até estar fazendo um vídeo com os sintomas que eu tive. Mas naquele momento eu não pensava, ai, tá atrasado pra mim, eu nem me ligava nisso, tá? Então, pelo fato de eu estar o tempo todo passando mal, indo de hospital em hospital, todo dia eu ia parar em um hospital diferente e os médicos não sabiam o que era, demorou bastante pra mim poder conseguir passar em um médico que soube me dizer, né? Passei em cardiologista, passei, gente, em tanto médico, em várias cidades, sabe, aqui na região. Então, eu não sabia o que eu tinha, eu só sabia que eu tava morrendo, né? E era uma coisa horrível que eu tava sentindo. E eu estava grávida e não sabia. Aí, por esse motivo, quando eu descobri que o que eu realmente tinha, que era a síndrome do pânico, né, que foi até o Dr. Ramon, né, que ele é um psiquiatra, eu acabei passando com ele, né, e ele foi quem me perguntou os sintomas, e foi ele quem me falou, ah, você tá com isso e tal, e ele é estrangeiro, né, então assim, foi difícil entender muito, mas depois eu comecei a pesquisar mais sobre isso, e naquele momento foi que eu descobri o que eu realmente tinha, né. E na época eu era casada, né? E o que é o pai do meu filho, né? E ele era uma pessoa assim, que vamos dizer assim, uma pessoa meio chucra, sabe? É aquela pessoa assim que eu falava pra ele que eu tinha que me mudar pra outra cidade, uma cidade maior, pra mim poder fazer o tratamento pra síndrome do pânico. E logo nessa época, na mesma época, eu descobri que tava grávida, né? Aí eu percebi que tava grávida, eu tava brincando ainda com ele, falando que tava grávida. E por fim eu parei pra pensar, eu falei, ué, mas faz já quase 2 meses que não vem pra mim e tal. E aí eu fiz o teste e deu positivo na hora, né? Aí descobri que tava grávida. Aí tinha aquelas duas coisas, né? A gravidez e a síndrome do pânico junto, né? Que era uma coisa que os médicos ainda não estavam ainda estudando muito sobre isso. E ele me passou um monte de remédio pra tomar, só que como eu tava grávida, eu tive que cortar a maioria deles, então não fazia muito efeito os que eu tomava. Então, assim, eu tive depressão e síndrome do pânico a gravidez todinha. E eu não podia tomar os remédios porque eles ainda não sabiam, né? Se os remédios fariam mal pro bebê e tal. Então eu tive que aguentar uma gravidez toda tendo crise de pânico o tempo todo. Foi assim, uma gravidez que não foi nada legal. Não tinha condições financeiras, não tinha um tratamento, porque eu não podia ir para outra cidade para me tratar, porque ele era muito ciumento. Então ele não deixava. E aquela coisa, né? A gente tava casado, já tava grávida, eu ia fazer o quê, né? Naquele momento, meus pais moravam em outra cidade e eu tava muito assim, sem apoio nenhum na minha vida. Só a única pessoa que eu tinha era ele, meu marido, né? O pai do meu filho. E eu passei uma gravidez muito turbulenta, muito ruim, de verdade. E graças a Deus meu filho nasceu com muita saúde, nasceu com 4 quilos. Foi a primeira cesárea que eu fiz, porque eu não tinha dilatação, não tinha nada e já tinha passado já as 42 semanas. E como foi uma gravidez muito ruim pra mim, eu passei muito mal a gravidez todinha com esse negócio de síndrome do pânico, de depressão, só chorava, me sentia mal, tinha crise de pânico o tempo todo. Quando o bebê nasceu, consequentemente eu tive depressão pós-parto, mas eu também não sabia.
Eu só sentia os sintomas, né? Que eu não vou descrever hoje, mas eu posso descrever em outro vídeo, né? O que eu tive dos sintomas da depressão pós-parto. E caso você queira, né, se interesse por esse assunto, pode deixar no comentário aqui pra mim, que eu faço sim um vídeo explicando tudo que eu senti, que não são coisas boas, são coisas ruins mesmo. Mas eu continuei casada, cuidei do meu filho até ele fazer quase um ano. E quando ele tava com quase um ano, eu tava com uma depressão assim, já tinha aumentado tanto, tanto, tanto. Fora a depressão pós-parto. Que eu descobri bem depois, né? Porque uma enfermeira acabou falando pra minha mãe. Então, assim, eu tive meu filho, né? Hoje ele tá um homão já, tá bem mais alto que eu. Ele tá bem grandão. E graças a Deus, com muita saúde, eu tive ele, mas eu não estava com saúde nenhuma, né? Eu estava péssima. E eu descrevia pelo telefone mesmo, eu ligava pra minha mãe e falava, e meu marido na época, o pai do meu filho, ele tinha ciúme até de ligar pros meus pais, né? Pra minha mãe, pra conversar com ela. Mas nenhuma das vezes que eu liguei pra ela, eu falei pra ela tudo que eu tava sentindo. E ela pegou e conversou com uma enfermeira, e uma enfermeira falou pra ela, nossa, ela tá com depressão pós-parto, faz tempo já, e ninguém percebeu, né? Vocês não perceberam, ninguém percebeu. E nem eu sabia o que era isso, né? Depois que eu fui, né, pesquisando, descobrindo e vendo o que era realmente. E realmente era depressão pós-parto. E nessa época eu peguei e conversei com o pai do meu filho, né? E falei pra ele, falei, olha, ou você deixa eu me tratar ou eu vou embora. E ele pegou e falou que não permitia que eu saísse de casa, não era pra voltar mais. E ele era uma pessoa muito assim, ele era muito quieto. Então, aquela pessoa que não deixava eu conversar com ninguém, não deixava eu ter amizade com ninguém, não deixava eu sair pra lugar nenhum, e não deixava eu nem falar com a minha mãe, tinha ciúme da minha mãe, de conversar com a minha mãe no telefone, e ele também não conversava comigo, e isso piorava minha depressão. E teve um momento que eu peguei e tive que tomar uma decisão. Falei, ou eu me mato logo, ou eu morro, não aguento mais, ou desisto dessa vida, porque eu não tava realmente aguentando mais, ou eu largo dele. E aí foi quando eu peguei meu filho e fui embora, e fui morar na casa dos meus pais. E nessa época, fui morar nessa cidade, né, que era uma cidade do lado, e eu passei alguns meses, né, assim, poucos meses, mas passei alguns meses lá, comecei a trabalhar, e meu filho, assim, se apegou demais com meu pai e com minha mãe, né, principalmente com meu pai. E até hoje, é muito apegado demais. E passou esse tempo, e quando eu decidi ir embora, meu pai e minha mãe pediram pra ficar cuidando dele. Como eu tive depressão pós-parto, eu não, assim, não me importava. Eu sabia que ele tava em boas mãos e sentia, sim, saudade dele. Mas acabei indo embora, né, e seguindo minha vida. E voltava lá pra visitar sempre, mas não continuei morando com eles, né. E fui embora e meu filho ficou com meu pai e com a minha mãe, e eles criaram ele como se fosse filho deles, com muito amor, até mais do que foi comigo e com meu irmão, né, que somos filhos dele, mas meu filho é também filho deles de coração, né. E também tem o sangue deles, é neto, tudo é um filho mesmo pra eles, né. E aí depois desse meu primeiro filho, eu seguindo minha vida, depois comecei a namorar com outra pessoa, acabei engravidando de novo, porque eu nunca fui fã de anticoncepcional. Só que tem uma coisa, né? Eu comecei a namorar e depois de mais ou menos um ano que eu estava com essa pessoa, eles moravam na cidade do lado, cidade que hoje em dia eu moro aqui, né? Na mesma cidade que ele mora, mas eu morava, né, nesse momento eu morava em outra cidade, né? E ele ia quase todo dia pra minha casa, posava lá, eu vinha pra cá também, saía com ele, dormia com ele. Assim, a gente tinha uma relação legal, apesar de a gente morar na cidade uma do lado da outra, assim, mas bem pertinho, sabe? Então a gente tava sempre junto. E depois de um ano eu descobri que tava grávida. E quando eu vim pra cá pra contar pra ele que tava grávida, é, eu descobri que ele era casado. Porque eu cheguei pra contar pra ele e, consequentemente, vi ele com a esposa dele. E aí, sabe, eu não falei nada, fiquei quieta. Ele me viu, ele tentou se esconder, mas eu vi ele. E depois que eu vi isso, né, que eu descobri, porque eu vi com meus próprios olhos, estava eu e mais 3 amigas minhas sentadas em um local, combinando como a gente ia encontrar com ele, né, pra mim poder contar pra ele e tal. E aí ele chegou no mesmo, ó pra você ver, chegou no mesmo local em casais, em dois ou três casais. E sentaram lá e ele ficou tentando se esconder, mas, gente, dava pra ver. E tentou se esconder ao máximo quando ele me viu. E eu dava risada, gente. Eu ficava lá sentada lá e dando risada, falando, cara, como eu fui trouxa, como eu fui burra, como eu fui idiota. Não acredito, não tô acreditando no que eu tô vendo, mas assim, eu não contei pra ele naquele dia e fui embora, voltei pra minha cidade. Depois, uma das minhas amigas ficava com um amigo dele, né, tinha um relacionamento com um amigo dele, e ela acabou contando pra esse amigo dele que eu tava grávida, e aí ele ligou perguntando se o filho era dele. Eu não quis falar com ele, quem falou foi minha amiga e falou que era dele e tal, e aí começou o inferno. Como quando a gente tá grávida, tudo se intensifica, né? Eu já gostava muito dele, já era apaixonada por ele, entendeu?
E fazia um ano já que a gente tava junto. E, né, foi uma coisa assim. Aí eu falei, não, eu não quero mais ver ele porque eu preciso tirar ele da minha cabeça, né? Porque eu não vou ter um relacionamento com um homem casado. Se eu descobrir que ele é casado, sabe, não quero. E pronto, ponto final. Só que ele não tinha filhos. E o sonho dele era ter um filho. E aí ele começou a ficar no meu pé, sabe? Ah, não, tipo, você não. Chegou até a ameaçar, sabe? Chegou até a ameaçar. Então eu peguei e. Nessa época, meus pais já tinham mudado pra um sítio. Eu peguei e fui lá e falei, conversei com meu pai. Meu pai falou pra mim, não, vem morar aqui com a gente e tal. E eu fui lá, né? Eu voltei a morar com meus pais, fiquei um tempo lá, pra poder, até, sabe, até o bebê nascer e tal. Só que eu entrei numa depressão, de novo, né? Novamente, entrei numa depressão que eu não conseguia nem comer, eu emagreci muito. E tava grávida, né, nessa época. E o que aconteceu foi que meu filho era um menino, era outro menino, né? Meu segundo filho era um menininho também, era lindo. E só que quando eu tava de quase 9 meses, tava de 8 meses e pouco, um dia eu acordei e simplesmente meu filho estava morto dentro da barriga. E eu não sabia, já fazia 3 dias que ele estava morto na barriga, eu não sabia. Mas naquele dia eu acordei, eu senti coisas estranhas, né, que eu posso estar relatando em outro vídeo também, pra não ficar muito longo esse vídeo. E eu descobri que ele tava morto, eu fiz os exames, tudo, não ouviram o coração, fui direto pro hospital e tal. E tentaram induzir o parto, né, pra mim poder ter um parto normal, pra não precisar fazer uma segunda cesárea. Só que eu fiquei mais 2 ou 3 dias com esse soro, dando contração, e não tive dilatação nenhuma, então como já fazia dias que ele estava morto, eu tive que fazer outra cesárea. Então, assim, ele nasceu morto, né? E eu vi ele, pedi pra ver ele, o pessoal não queria deixar eu ver ele, pra mim não ter lembrança e tal, uma lembrança ruim, mas eu queria ver ele, era lindo, 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 perfeitinho. Mas, né, eu nem pude ver o enterro dele, nada, porque eu tive que ficar 3 dias, naquela época a gente ficava 3 dias, né, no hospital, então já fizeram o velório dele, já enterraram ele e eu estava internada, né. E depois disso, depois que ele nasceu, eu tive, assim, um ódio tão grande do pai dele que eu nunca mais quis ver ele e eu fui embora pro Guarujá e fiquei morando lá, sabe, um tempo e esqueci, eu não queria mais ter relacionamento com ninguém. Fiquei, sabe, mudei totalmente meu pensamento. Foi uma perca pra mim que eu tive que tentar superar tanto a saudade do meu filho, do meu primeiro filho, né, e quanto a saudade do meu segundo filho que faleceu. Logo depois disso, eu comecei a identificar, né, eu comecei a perceber, porque depois disso, depois de um bom tempo, aí sim eu tive um relacionamento, voltei a ter coragem de ter um relacionamento, porque eu fiquei mais de ano, sabe, sem nem querer chegar perto de ninguém, nem conversar, nem conhecer ninguém. Depois de bastante tempo, assim, de alguns anos, eu acabei tendo outro relacionamento, que aí eu fui morar junto com ele. Aí eu tive, né, a minha filha, Emanuele, né, que hoje em dia ela tem 8 anos. Depois disso eu tive minha filha, Rebeca, que ela vai fazer 5 anos. E depois, na minha última gestação, eu tive a Nathalie, que ela vai fazer 2 anos. Agora em maio a Rebeca e a Nathalie fazem aniversário. Então a Rebeca faz 5 e a Nathalie faz 2. E eu tive 3 meninas, né? Depois. A minha gravidez da Emanuele foi assim, eu tive muita contração quando eu tava com 5 meses de gravidez. E eu tive que ficar internada pra segurar, né, o bebê. Eu tive sinais de que eu poderia ter um parto prematuro, né? E seria uma perca gestacional também, né? Porque 5 meses, né? É muito novinha ainda o bebê, né? E era minha menininha, Manu. Então, depois dessa gravidez foi a da Rebeca, né? E da Rebeca eu também tive, só que da Rebeca, quando eu engravidei da Rebeca, que eu passei no médico a primeira vez, ele me jogou uma bomba, assim, que me deixou apavorada. Ele falou pra mim que tanto eu quanto o bebê poderia morrer, nossa, me assustou demais. Vou estar fazendo um vídeo também contando como foi a cesárea de cada um, né, dessas gravidez. Antes de eu engravidar da Rebeca, eu perdi um bebê, né, com menos de 2 meses de gravidez, né, que foi bem próximo à gravidez da Rebeca, que 2 meses depois eu já estava grávida da Rebeca, né, já estava grávida de novo. Que foi quando esse médico chegou pra mim e falou pra mim que, como tava me dando umas crises, assim, de arritmia, é, depois de alguns meses também eu descobri que eu estava com a placenta prévia. E eu já tinha uma, duas, três. Eu já tinha 3 cesáreas, né? Do bebê que foi natimorto, e do meu menino e da Emanuele. Então seria a quarta cesárea. E eu tinha tido um aborto espontâneo 2 meses antes, né? Depois que o doutor me falou tudo isso, né? Todos os riscos, eu tinha corrido risco, tanto eu quanto o bebê e tal, de morrer e tal. Sabe? Eu fiquei apavorada, claro, né? Então eu peguei e me mudei pra uma cidade, a cidade de Matão, né? Que tem um hospital lá. É... Carlos Fernando Malzone, é alguma coisa assim, eu não me lembro direito o nome do hospital, mas é um hospital referência, né, em gravidez de alto risco, né. E eu
comecei sabe, fazer o tratamento lá. Lá eu tive um tratamento com uma psicóloga, com os médicos especialistas em gravidez de alto risco. Então, assim, eles me acalmaram muito. Então, assim, foi uma gravidez que depois eu fui ficando mais tranquila, mas eu fiquei em bastante repouso, né? Na gravidez dela, por ser uma de placenta prévia, essas coisas, ser a quarta cesárea. E naquele momento eu queria muito operar. Só que como lá era um hospital especializado em alto risco, eles falavam muito, eles me acalmavam muito. Aí eu pedi pra me operar, né? Eu pedi muito, muito, muito nessa gravidez pra me operar. E aí a doutora, eu lembro que a doutora falou pra mim assim, não, você ainda pode ter mais um filho, pode ficar tranquila, que a gente chegou a fazer 6 cesáreas, 7 cesáreas, então assim, sabe, ela foi me acalmando muito, uma coisa que o outro médico não fez, ele fez foi me apavorar. Então, sabe, ela falava comigo com muita tranquilidade, né, ela sabia o que ela tava fazendo, né, e ela não quis me operar, não quis de forma alguma me operar. E eu pedi muito pra me operar, mas ela não quis. Ela disse, não, você ainda é muito nova e tal, e aqui a gente tem muito especialista e tal, e não quiseram me operar. Aí tudo bem, depois dela eu engravidei de novo, né? Uns 3 anos depois, né? Da Nathalie. E assim, da Nathalie foi uma gravidez tranquila e um parto tranquilo. Então, assim, por fim não me operaram, né? E eu tive a Nathalie. A Nathalie foi uma gravidez tranquila, um parto tranquilo também. Só que na gestação da Nathalie, no finalzinho, né? Na última semana, o pai dela desapareceu. Sumiu. E eu fiquei preocupada. Pensei, nossa, o que aconteceu, né? Tentava ligar pra mãe dele e tal, tentei conversar, e assim, eu tentei ligar pros amigos, tentei ligar pra ele várias vezes, e assim, ele sempre falou muito o quanto ele queria essa criança, o quanto ele gostaria de conhecer ela, nossa, como ele queria estar presente, como ele queria estar junto na hora do parto. E assim, foi muito estranho, né, ele desaparecer na última semana da gravidez, né, que já tava até marcado a cesárea, e eu ligando pra ele pra dizer, né, que quando tava marcado, tinha marcado o dia e tal, e ele desaparecido, né. E eu tinha um vizinho, né, um vizinho que era muito fofinho, uma gracinha, me ajudava muito, em muitas coisas, assim, principalmente no final da gravidez, né, e tal. E que hoje em dia é o meu marido atual, né, meu marido que a gente se casou realmente no papel, no cartório. A gente se batizou junto na igreja, foi assim, uma coisa assim, uma pessoa que eu conheci assim, maravilhosa, né? Mas naquela época ele era apenas meu amigo, né? E só que assim, a gente já tinha aquela coisinha, sabe? Eu tinha aquela, sabe? Eu não estava assim, estava separada do pai da minha filha, né, da Nathalie, mas a gente conversava todo dia, né? Mas eu já estava conhecendo, né, essa outra pessoa, né, que é o meu atual marido. Mas ele ainda era meu amigo, né, por enquanto. Nesse momento a gente não tinha um relacionamento sério. E foi bem assim, sabe? No parto da Nathalie, né? No momento que estavam fazendo a cesárea, eu tava bem tranquila, os médicos também estavam bem tranquilos, mas eles queriam me operar. E eles falavam o tempo todo, né? Não, vão operar, vão operar. Só que eu descobri que o pai da minha filha tinha falecido. Então, assim, aquele dia, o dia que minha filha ia nascer, eu descobri que o pai da minha filha tinha falecido. Que ele tinha sido sequestrado, foi assassinado, e aquilo pra mim me causou um baque tão grande na minha cabeça, né, porque era o dia da nossa filha nascer, e eu tava muito mal, eu conversei com a mãe dele tava chorando muito, sabe? Assim, foi um baque tão grande que no momento que eles falavam, vão operar, eu falava, não, eu não vou operar. E eles, não, vão operar, porque você já é a quinta cesárea. Eu falei, não, vou operar. E aí, assim, naquele vai e vem de vão operar, não vou operar, não vou operar, e eles vão operar e eu não vou operar, a doutora Isabela me perguntou, né, que foi a que fez o parto. Ela perguntou, eu perguntei pra ela, né, primeiro, eu falei pra ela como tá meu útero, né, ele tava aberto, tinha tirado o bebê já tudo. Aí eu perguntei pra ela como tá meu útero. Ela falou assim, tá bonito, tá bem, tá tudo bem. Eu falei, então, se eu posso ter mais filho, eu falei, eu não vou operar, porque eu não sei como o que o futuro me reserva. Eu falei, eu não vou operar. Que é uma escolha que a gente faz que é pra sempre, né? Eu falei, então eu não vou operar, né? E mesmo eu sabendo que era arriscado, que tinha riscos, eu decidi não operar, né? E então ela não operou, e aí terminei a cesárea tudo, fui pro quarto, peguei o bebê e fiquei assim, sabe? Fiquei baqueada. 20 dias depois meu irmão também faleceu, porque ele descobriu na época que eu tava tendo, né? Ele descobriu que tava com leucemia, 3 semanas depois ele já faleceu. Então foi uma época muito difícil pra mim. E então, assim, eu não operei e aconteceu tudo isso. Foi um momento muito ruim da minha vida. Só que assim que eu cheguei na minha casa com a bebê no colo, esse que era meu vizinho, ele foi lá, ele conversou bastante comigo, ele esteve presente em todas essas situações, ele esteve presente na minha vida, foi me ajudando psicologicamente, sendo meu amigo, sendo companheiro. E depois ele conversou da gente ter um relacionamento sério, mesmo a Nenê sendo recém-nascida, eu tava muito mal, né, por causa do pai do bebê, e ele sabia disso porque ele via eu conversando com o pai do bebê quando ele era vivo.
E eu tava muito mal mesmo. Acho que talvez o pior, acho que foi, com certeza, o pior momento da minha vida. E eu não tinha condições psicológicas pra nada, ele me ajudou muito. E depois de um tempo a gente se casou e a gente tá junto já faz 2 anos. E ele sempre foi uma pessoa maravilhosa, tanto pra mim quanto pra minhas filhas. E hoje, assim, hoje eu agradeço a Deus por eu ter escolhido naquele momento que eu estava fora de mim mesmo, eu não estava muito bem emocionalmente naquele momento, né, fazendo parto, mas não sabia exatamente o que eu estava dizendo, o que eu estava falando, o que eu estava pensando, eu estava num momento assim, sabe, que eu estava num baque total. Mas ainda assim, hoje eu agradeço a Deus por ter tomado a decisão de não ter operado, porque eu sei sim, hoje em dia, que é possível ter mais de 3 ou 4 cesáreas, e ocorrer tudo bem, né? Como a minha última cesárea foi, assim, a que menos tive... a minha última gravidez de cesárea foi a que eu menos tive problema, complicação e preocupação. Foi a mais tranquila de todas. E agradeço a Deus, sim, porque o meu marido, ele não tem filhos. E ele se apegou muito na minha nenenzinha, né? Porque ele me conheceu grávida. E ele viu ela nascer, tudo assim, viu ela nascer, assim, acompanhou tudo, né? E agradeço a Deus, sim, porque eu sei que é possível. Então, assim, depois que a gente se casou, tudo, que a gente já tinha um relacionamento sério, que a gente tinha se casado e tudo mais, a gente conversou sobre ter um filho e tal, e eu falei pra ele que eu não tinha pretensão de tentar nem de pensar nisso antes da minha bebê completar 5 anos de idade, né, que é a Nathalie, que ela tá com 2 anos agora, né. Mas, né, sempre tem um mas, porém, né, um porém ou um mas. Aconteceu uma coisa essa semana que talvez possa ser que essa ideia minha não se concretize, né? Que possa ser que aconteça antes, né, do previsto ou do planejado. Aconteceu que eu tive eu não tomo anticoncepcional no momento, depois eu explico o porquê também em outro vídeo. E se eu estiver, eu vou contar aqui, claro, eu vou fazer um diário da gravidez, eu acho muito legal. Mas resumindo, né, eu estou contando o porquê, né, depois dessas 5 cesáreas eu não operei. E vou contar também no próximo vídeo o porquê eu acredito que possa ter acontecido, né, alguma coisa que eu possa estar grávida. Não sei ainda se eu estou, se eu não estou, mas eu vou contar, né, porque se eu estiver eu quero que esteja tudo isso gravado, guardado pra mim também ver depois, mais pra frente, se Deus permitir, né? E vamos nessa, né? Por esse motivo que eu não operei, eu não estava bem mesmo psicologicamente naquele momento. E eu achei que como eu não tive nenhuma das minhas gravidezes, eu fiz chá de bebê, chá revelação, todas essas coisas bonitinhas que tem, sabe? Fotos, aquele book, essas coisas. Eu queria muito que minha última gravidez, antes de operar, fosse uma gravidez que eu tivesse tudo isso, sabe? Eu tenho plano sim, né, de depois, vamos supor, se eu tiver grávida, se eu tiver, eu quero fazer tudo que tiver direito de uma gravidez, como todo mundo faz, uma coisa bonita, uma coisa assim divina, uma coisa sensacional, sabe? Uma coisa que seja muito assim, uma coisa que me traga alegria, que seja bem cuidada, do começo ao fim, que eu tenha direito a tudo que eu quiser fazer pra essa gravidez ser uma coisa inesquecível, para o nascimento ser uma coisa inesquecível, e pra mim ter esse bebê e cuidar e criar, sabe, que seja uma coisa inesquecível, porque em nenhuma das outras gravidezes eu tive isso, sempre foi gravidez conturbada, com preocupação, tudo. E hoje em dia eu acho que eu tenho uma mentalidade que eu tô bem mais calma, bem mais tranquila em questão a tudo, e minha confiança em Deus também aumentou muito. E é isso, gente. Por isso que eu não operei, e se eu estiver grávida eu vou chegar aqui e vou contar, tá bom? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês, um grande abraço. Fiquem com Deus e quem aí está com medo aí da quinta cesárea, da sexta cesárea, da quarta cesárea, que seja, acalma o seu coração, porque Deus ainda é dono de tudo. Deus ainda é quem dá a última palavra pra tudo. E pode colocar a sua vida na mão de Deus, a vida do seu bebezinho na mão de Deus, que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Você precisa perder o medo. Eu também, hoje em dia, não tenho mais medo. Até tive algumas dúvidas e dá um medinho. Aquele medinho sempre dá, né? Mas é uma coisa assim, passageira, uma coisa normal. Até a primeira gravidez, quem tem a primeira gestação também tem medo. E é uma coisa normal, gente, do ser humano, né? Mas fica tranquila que vai dar tudo certo, gente. Procura um bom obstetra, procura um bom médico para tomar conta de tudo. Passa com um psicólogo também pra te acalmar. Um conselho que eu te dou, porque eu sei que depois vai dar tudo certo e você vai se arrepender de ter perdido tempo com medo. Não tenha medo, porque isso daí você tem que curtir esse momento, você tem que viver esse momento como uma coisa linda e sabendo que vai dar tudo certo, sabendo que tá tudo nas mãos de Deus, tá bom? Pra depois você não se arrepender de ter perdido a maior parte do tempo da sua gravidez com medo, né? Então uma coisa que você não precisa ter é medo. Porque o que é pra acontecer vai acontecer, o que não é pra acontecer não vai acontecer. E tudo tá na mão de Deus, gente. Então, assim, lembre-se que você grávida, você já tem 2 anjinhos do seu lado. Não é? Você tem o seu anjo e o anjo do seu nenenzinho já tá do seu lado também cuidando de vocês. Então, seu cuidado é dobrado. Agradeço por ter ficado até aqui, quem acompanhou. Se inscreve, dá um like aí pra poder estar me ajudando a crescer o meu canal.
E é isso, gente. Fica com Deus. Eu vou estar colocando mais conteúdos, contando tudo, cada detalhe por detalhe, tá? De todas as gestações. E é isso, gente. Beijo. Tchau, até o próximo vídeo.